بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قال أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de termos falado na lição passada acerca da reposição dos salatos perdidos, hoje vamos falar acerca de como completar os rakats perdidos. Um é repor os salatos perdidos, outro é repor os rakats perdidos. Nós vemos que os homens normalmente têm mais domínio desta matéria do que as mulheres. Nós vemos que quando as mulheres vão fazer salat no masjid, salat em congregação, seja até mesmo salat tarawih, e vão ter também a oportunidade de fazer salat al-isha no masjid, para aquelas que vão para o masjid, muitas delas têm tido dificuldades de como completar o rakat. Outras até preferem não juntar o salat em congregação porque não sabem quantos rakats já perderam e depois de fazerem os rakats com o imam, como completar esses rakats. Portanto, na lição de hoje vamos explicar de forma mais simples possível de como completar os rakats perdidos. Imam Bukhari traz este capítulo na sua coletânea, no seu Al-Musnad al-Sahih, Al-Jami al-Musnad al-Sahih. Ele traz um capítulo, La yas'a ila salat. Ninguém deve correr para o salat. Não se deve correr para o salat. Wal ya'ti bis sakinat wal waqar. Mas sim deve-se ir ao salat estando completamente tranquilo e de forma que vá fazer este salat com maior concentração e tranquilidade. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ma adraktum fasallu. O que vocês encontrarem com o imam, façam. Wa ma fatakum fa'atimu. E o que vocês perderem ou perderam do imam, então completem aquilo que vocês perderam. E Imam Bukhari em seguida traz hadith da Abu Huraira, e ele diz: esta corrente é da Abu Qatada, traz a mesma narração de Abi Salama, e também é uma corrente que junta na corrente da Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira radiyallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha sami'tumul iqama", quando escutardes o iqama, está no masjid, escutou o iqama, famshu ila salat, caminhem para o salat, andem para o salat, estando no masjid, andem, não precisa correr no salat. Wa alaikum bis sakinati wal waqar, e andem de forma tranquila. Fiquem completamente tranquilos, não precisam de correr para se juntar ao salat. Wala tusri'u, e não apressem, não é, correndo para o salat. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. O que vocês encontrarem com o imam, então façam com o imam, e o que vocês não encontrarem, o que vocês perderam, então vocês vão fazer depois do imam terminar. Antes de entrarmos nesta questão, vamos sair aqui onde termina o salat do imam para o muqtadi, aquele que segue o imam, completar os rakats. Primeiro aspecto que deve ficar claro aqui: o muqtadi é aquele que está a seguir o imam, o ma'mum, aquele que está atrás do imam. Quando o imam fizer o segundo salam, aí é que ele deve levantar, não quando o imam fizer o primeiro salam. Levanta-se quando o imam fizer o segundo salam. Quando o imam faz o segundo salam, aí os muqtadis levantam para terminar e completar os seus rakats perdidos. O que ele deve fazer? Ele levanta para completar, ele sabe quantos rakats fez com o imam. Por exemplo, ele encontrou o imam
ele fez com o imam 2 rakats. Ele sabe que se for um salat de 4 rakats, sabe que perdeu 2 rakats. Porque o salat tem 4 rakats, então você fez 2 rakats, então tem que fazer outros 2 rakats. Se for no salat al-fajr, você fez 1 rakat com o imam, sabe que vai faltar mais 1 rakat. Quando é que se considera que você encontrou o rakat com o imam? Considera-se que você encontrou o rakat com o imam quando encontrares o imam no ruku. Se encontra no qiyam, encontrou obviamente, mas se encontrou o imam está no ruku, o erro aqui que existe, algumas pessoas fazem takbir e logo vão para o ruku e não ficam em pé. Você tem que fazer takbir, Allahu Akbar, ficar em pé, depois ir para o ruku. Este é um erro também que se observa. Vai para o ruku, portanto, se você estiver no ruku, encontrou o imam, ficou com o imam no ruku, por mais que seja um tempo curto, então você encontrou o imam, então aquele rakat está junto. Mas se você encontrar o imam, ele levantou já a cabeça do ruku, ou você estiver a ir para o ruku, ele está a levantar a sua cabeça do ruku, aí você perdeu o rakat, aquele rakat não conta. Você vai fazer tudo com o imam, juntamente com o imam, mas aquele rakat não conta, você vai começar a contar o teu primeiro rakat quando levantares para o qiyam. Aí será o seu primeiro rakat. Mas imaginemos que o imam senta para o tashahhud, naquele rakat que você juntou. Você vai sentar obviamente para o tashahhud, vai fazer o teu tashahhud normalmente, mas quando levantar para o qiyam, aí você já conta. Então, no Salat al-Fajr não há essa hipótese de tashahhud no primeiro rakat. Se você encontrar o imam no tashahhud, no Salat al-Fajr, ou você juntar-se, ele sentar no tashahhud, você perdeu os 2 rakats, então vai ter que repor os 2 rakats quando você voltar a levantar. Este é no Salat al-Fajr. No Salat al-Dhuhr, se você encontra um rakat, conforme dissemos, no ruku, encontra o imam, se depois do ruku você tem que juntar. Portanto, se você perdeu um rakat, como você vai saber que perdeu um rakat? Porque você vai fazer 3 rakats com o imam. Então, se você perdeu um rakat, vai fazer tudo com o imam. Quando o imam fizer salam, o segundo salam, aí você vai levantar, fazer teu um rakat que você perdeu. Se você perdeu 2 rakats, então você vai levantar, fazer os 2 rakats. Se perdeu 3 rakats, então vai encontrar o imam no último rakat. Estamos a falar de Zuhr ou qualquer salat de 4 rakats. Zuhr, Asr ou Isha. Aplica-se. Portanto, se você encontra o imam no último rakat, fizer um rakat com o imam, então o imam vai sentar, vai fazer salam e você só fez um. Aí você levanta, faz mais um rakat, senta, faz tashahhud e depois levanta, faz outros 2 rakats. Portanto, a cada 2 rakats que você for a fazer, tem um tashahhud. Mas há vezes em que, num salat, você pode ter que sentar em todos os rakats, estando a seguir o imam. Por exemplo, se você perde rakat com o imam no salat al-Maghrib, você encontrou o imam no segundo rakat do salat al-Maghrib. Aí, segundo rakat, portanto, o segundo rakat do imam no salat al-Maghrib é teu primeiro rakat. Então, o imam vai fazer o seu segundo rakat, que vai ser primeiro rakat do Muqtadi, e o imam vai sentar. Depois o imam vai levantar, vai fazer o último rakat, depois vai sentar. O Muqtadi vai seguir o imam. Portanto, ele já sentou 2 vezes. Ao completar o seu rakat, o seu salat, ele vai fazer mais um rakat para ser o 3 e ele vai sentar. Quer dizer, no seu salat, o Muqtadi vai ter 3 tashahhud. Há vezes até que pode ter que fazer 4 tashahhud. Às vezes pode fazer até 4 tashahhud. Portanto, quando ele perde, não é, o primeiro rakat com o imam, então ele vai fazer até 4 tashahhud. Isso não há nenhum problema, desde que ele complete os rakats perdidos e faça o tashahhud a cada seus 2 rakats. A cada 2 rakats há sempre um tashahhud. Portanto, esta é a forma que o salat deve ser completado. Não há nada a complicar nisso. Infelizmente, vemos que algumas pessoas têm este problema. O que tem que se levar em consideração? Você encontrou o imam no ruku, você chegou, fez takbir al-tahrima, ficou em pé, logo foi para o ruku, aí você encontrou o imam. Se encontrou o imam, já levantou a cabeça do ruku, então o salat, ou aquele rakat que você já perdeu, e você depois vai repor quando o imam fizer o segundo salam. Portanto, a reposição dos rakats todos vão nesta mesma sequência e não foge independentemente daquilo que for
ou daquele que for o Salat, seja Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, não é? A diferença que existe é no Fajr e no Maghrib, por causa de ser 2 rakats ou de ser 3, mas a sequência de como seguir é desta forma, como completar é desta forma. É o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquilo que vocês perderam, então você, o que encontrou com o imam, faz com o imam, o que vocês perderam, então reponham após o imam fizer o salam. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.